Mulher, já aconteceu com você de você comentar que algum comportamento do seu esposo está te incomodando? Ele te escutar e falar assim: tá bom, amor, eu vou mudar, dessa vez eu vou mudar. Eu vou fazer diferente, eu não vou fazer mais como eu estava fazendo antes. E daí, se passam os dias, até que nos primeiros dias ele começa a mudar, ele começa a fazer diferente. Só que ao longo do tempo, aquele comportamento negativo que você havia falado com ele volta novamente. E aí, dentro de você surgem pensamentos do tipo: tá vendo? Eu sabia que eu não podia confiar nele. Na verdade, eu sabia que eu não posso confiar nas pessoas. É eu por eu mesma, não existe essa de confiar, tá vendo? Ele sempre faz as coisas erradas, ele sempre volta para os mesmos comportamentos. Não adianta pedir, não adianta falar com ele, porque eu sempre me dou mal. Ou então, quando você vai sair de casa, você fecha a porta. E daí, quando você tá lá embaixo, você desceu as escadas, por exemplo, você pensa na sua cabeça: será que eu fechei a porta mesmo? Eu acho que eu vou voltar lá e vou conferir se eu fechei a porta. Aí você confere umas 30 vezes se você fechou a porta. Mas isso acontece porque dentro de você, você acredita assim: se eu confiar, talvez algo pode dar errado. Então é melhor eu conferir várias vezes para eu ter certeza que vai dar certo. Porque no fundo você tem medo de confiar nas pessoas, confiar muitas vezes em si própria. Porque alguma vez, como eu falei, as feridas emocionais elas surgem lá na infância. Alguma vez você já confiou, alguma vez você já acreditou e quebraram a confiança. E aí surge a ferida da traição, que é a ferida que a gente vai falar nessa aula hoje. E a ferida da traição, ela não nasce necessariamente de uma traição amorosa. Como eu falei, as feridas emocionais surgem lá na infância. E muitas vezes é porque seu pai talvez prometeu algo para você e nunca cumpriu. Talvez ele falou com você assim: "Ah, final de semana, filha, a gente vai no parquinho, a gente vai ir para algum lugar". E aí ele nunca foi. Só que isso não aconteceu uma vez esporadicamente. Ele sempre fazia promessas para você e ele não cumpria. Uma vez ele dava desculpa que era do trabalho, outra vez ele falava que estava cansado, outra vez ele estava doente. Sempre tinha algum pretexto para que ele não cumprisse aquilo que ele prometeu para você. Ou então, muitas vezes, você conviveu num lar imprevisível, aonde um dia seus pais ou as pessoas que cuidavam de você estavam sorridentes, falantes, te tratava com amor, com carinho, era legal com você. Só que outro dia você acordava e aquele lá estava um caos. Você tinha que pisar em ovos, tomar muito cuidado com o que você falava com as pessoas dentro da sua casa, porque talvez você era atacada, talvez você apanhava, talvez você era repreendida. E aí você cresceu dentro de você pensando assim: se eu confiar nas pessoas, elas vão falhar comigo, assim como os meus cuidadores falharam comigo. E aí gera dentro de você a ferida da traição. E trazendo isso para o casamento, o que acontece? Você tem dificuldade de confiar no seu parceiro. E aí, quando situações que de fato ele quebrou a sua confiança, e não talvez por traição, mas porque prometeu algo que ia fazer e não fez, ativa essa ferida que já tem dentro de você. E aí, quando você sente a dor, não é somente a dor daquele momento, é também revivendo uma dor que surgiu lá atrás. Lá quando você era criança, com seus pais, ou com seus cuidadores, ou na escola, porque as feridas emocionais, elas podem surgir através da escola também. Muitas vezes um coleguinha traiu sua confiança, você acreditou, você contou um segredo para um amiguinho seu quando você era criança, e esse amiguinho contou esse segredo para todo mundo da escola. E o que aconteceu? A confiança foi quebrada daquela relação. E aí, quando você não resolve aquilo quando é criança, porque uma criança ela não tem maturidade para processar isso, para ter esse filtro de entender que foi uma pessoa, não são todas as pessoas no mundo que são assim, você traz isso para a vida adulta, você traz isso para os relacionamentos, você traz isso para a sua vida. Acontece dentro do seu casamento? Você é aquela mulher que controla tudo. Você quer ter controle de todas as situações, para que você não tenha nenhum imprevisto, para que você não surja nenhuma surpresa, porque as surpresas que vêm
na sua cabeça sempre são negativas, porque talvez até então foram sim negativas. Só que nem todas as surpresas são negativas, mas tem esse registro emocional dentro de você. E enquanto você não olha para isso, você quer resolver as coisas sozinha, você quer fazer as coisas sozinha, você quer ter controle de tudo. E muitas vezes de todos, dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, dentro do seu ambiente de trabalho, para que não venha surpresas, para que nada saia fora do seu controle. E aí é claro que quando você tem essa ferida, você se cansa muito, porque controlar é cansativo, porque vamos combinar que a gente não tem controle sobre todas as coisas. Nós temos controle sobre as nossas ações, sobre como a gente vai agir diante dos problemas que vêm da vida. Só que a gente não tem controle sobre a vida, a gente não tem controle sobre o outro. E muitas vezes isso te frustra dentro do seu relacionamento, porque você quer muitas vezes controlar o seu parceiro para que nada saia do seu controle, para que nada saia do previsto e, consequentemente, você se frustra porque você não tem controle sobre o outro. Então, é muito importante que você descubra se você tem essa ferida, para que você olhe para situações que te acontecem e pergunte: realmente, essa minha reação é proporcional ao que me aconteceu agora? Ou será que eu estou projetando alguma dor antiga nessa situação que me aconteceu agora? Isso vai fazer com que você se sinta mais leve na sua vida, no seu relacionamento, porque você vai parar de querer controlar as outras pessoas e vai controlar somente a sua forma de reagir ao que as outras pessoas falam, que é o que está dentro do possível hoje. E mulher, lembrando, eu vou deixar aqui embaixo o questionário para você fazer, para você identificar se realmente essa ferida da traição é a ferida que mais é forte dentro de você. Mulher, lembrando que eu vou deixar aqui embaixo o questionário para você fazer e saber se realmente a ferida da traição é a ferida que mais é forte dentro de você. E para que você olhe para a sua história, para que você olhe para a sua dor, porque olhando para a sua dor, aí sim você vai começar a tratar essa dor e você vai parar de reagir a partir dessa dor. E vamos agora para nossa última aula falando sobre a ferida da injustiça.